E sobre o Dia das Domésticas, vamos conversar agora com a Luísa Batista, que é coordenadora geral da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Boa noite, Luísa, tudo bom? Seja Ai, bem-vinda aqui no desculpa, seu gente, eu jornal. estava muito enrolada aqui. Obrigada, Tranquilo. desculpa, eu estava bem enrolada aqui com a Desenrolando é o tecnologia. que Eu ainda não importa. sou. Consegui desenrolar agora. Então tá bom. Bom, Luísa, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Quando a Lei das Domésticas ela foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff, imaginou-se que o cenário seria de melhoria, né? Muito para a vida desses profissionais. Isso de fato aconteceu de lá para cá? Quais foram as transformações? Bem, aconteceu melhorias, sim, sem sombra de dúvida, né? Porque já tem 50 anos, completou agora no dia 8 de abril, que o nosso primeiro direito entrou em vigor, que foi a carteira assinada, a Lei 5.859. E a gente não tem sequer 40% do total de trabalhadoras e trabalhadores domésticos com a carteira assinada. Então, a lei foi importante lá há 50 anos atrás, meio século, e a PEC veio coroar a nossa luta. Quando a Lei Complementar 150 foi assinada, claro que para nós houve mudanças. Por quê? Porque muitas companheiras chegavam no sindicato falando que trabalhava exaustivamente, às vezes 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia, elas tinham horário para chegar no local de trabalho e não tinham horário para largar. Com a regulamentação da PEC, esse direito ele passou a ser respeitado pela maioria dos empregadores. Porque eles sabem que quando não respeita, nós temos uma ferramenta legal que nos permite acionar a justiça, né, e fazer essa reclamação para receber essas horas extras na justiça. Então, houve mudanças, sim. Tem a questão também do abono família, né? Muitas companheiras com os filhos menores de 14 anos têm um abono família. Tem o seguro-desemprego que a gente não tinha, né? Apesar de que ainda é desigual em relação às outras categorias, porque outras categorias têm 5 parcelas no valor permitido para a aquisição do seguro-desemprego. E nós só temos direito a 3 parcelas no valor do salário mínimo, mesmo que tenha um contrato de R$ 2.000 na carteira. Então, a gente vê isso ainda como uma desigualdade, né? E tem outros pontos também que a gente precisa estar na luta, pedir para no futuro ser feita uma revisão. Sabemos que temos aí uma reforma trabalhista, né, que retirou direitos da classe trabalhadora, né, de outras categorias, mas isso não quer dizer que a gente vá se conformar, Não, de porque maneira tivemos alguma. o golpe na presidenta Dilma em 2016, 2 anos depois tivemos uma eleição que foi ganha por fake news, um presidente que não dialogou com a classe trabalhadora em momento algum, ao contrário, debochava, ria, humilhava, agredia verbalmente, né? Então, E Luísa, quando tivemos no mês de agosto de 2021 o nosso 12º Congresso, nós tiramos um plano de luta que estava dependendo da gente levar esse plano adiante, dependendo do resultado da eleição, que graças a Deus foi favorável. Então, hoje, já estamos retomando o diálogo. Sabemos que nada vai mudar assim no estalar de dedos, né? Afinal de contas, a nossa luta é anterior à CLT e a gente ainda continua na luta para fazer valer um direito que já está garantido por lei, mas que continua sendo desrespeitado. E Luísa, Então, houve mudanças, sim. isso é bom, isso é bem significativo. Luísa, você mencionou essa questão da reforma trabalhista que prejudicou e tirou muito o direito da categoria. Eu aproveito também e pergunto sobre na pandemia, porque, na verdade, essa categoria foi bastante prejudicada, né? Muitas empregadoras, patroas, né, assim dizendo, acabaram não seguindo com os trabalhos das empregadas domésticas, né, porque por conta da pandemia acabaram também perdendo emprego, estavam em casa, dispensando. E aí, como é que está essa relação hoje, né? Como é que está a condição dessa categoria hoje? Bem, você mencionou a pandemia, que foi uma das coisas também que agravou, né, a situação. Aumentou o desemprego, não só para as trabalhadoras domésticas, mas de uma maneira geral. Sim. E para as trabalhadoras domésticas, que foi primeira vítima da Covid no Brasil, foi uma trabalhadora doméstica, né? Então, essas trabalhadoras que a gente luta tanto para ter o nosso trabalho reconhecido,
Mas, quando chegou o momento da pandemia, a sociedade que não vê o trabalho doméstico como um trabalho importante, como um trabalho essencial, passou a ver como essencial. E aí as trabalhadoras, muitas, ou foram demitidas, porque o empregador também perdeu o emprego, serviço, né? Perdeu o emprego, e aí demitiu e ficou aquela questão de chamar elas para trabalhar só 2 dias por semana, que não gera vínculo empregatício. Também teve a questão que muitas diaristas também perderam os postos de trabalho, então isso se agravou muito na pandemia, o que inclusive obrigou, quer dizer, não obrigou, né? Nós não fizemos nada obrigada, mas a gente se mobilizou, essa é a palavra, a FENATRAD se mobilizou para garantir que a gente buscasse apoio para as companheiras, né? Esses apoios foram cestas básicas, foram kits de material de higiene. Nós conseguimos com o fabricante de produtos de limpeza, Veja, que fosse distribuído mais de 5.000 kits de material de higiene nos nossos sindicatos, que a gente repassava para as companheiras. O Ministério Público do Trabalho ajudou com cestas básicas, a Temes, a Federação Internacional, ONU Mulheres. Aqui em Pernambuco nós tivemos o SOS Corpo, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Rede de Mulheres Negras, a FASE. Foi grande então, né, Luísa, a mobilização? Foi uma mobilização. Né? Isso Exato, uma mobilização para garantir o mínimo que fosse uma cesta básica para aquela trabalhadora que estava desempregada, né? Sim. E essa situação se agravou por conta da pandemia, porque, inclusive, a gente sabe que tem muitos órfãos da pandemia, né? Crianças, adolescentes, que perderam a mãe para a pandemia. A gente não tem o número exato de trabalhadoras domésticas da nossa categoria, a gente não tem o número exato das que vieram a óbito. Mas o e número tem a questão daquelas que contraíram. O número foi grande, mas não tem um número. Agora, graças a Deus, né, está começando a guiar aí, a andar. Exato, E é bacana o trabalho. Eu gostaria de agradecer o trabalho de vocês, agradecer a sua participação aqui, Luísa. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Tive que esmiuçar aqui o máximo. Pois olha. A gente conversa uma outra oportunidade, porque foi importante, inclusive. É importante. Sabe por quê? Porque eu também ainda tenho que dar uma corrida para outra. Opa, tá todo mundo aqui com tempo curto, então. Obrigada, Luísa, mais uma vez e boa noite. Então, obrigada pela oportunidade, boa noite. Seja bem-vinda sempre. Em outra oportunidade, quem sabe a gente tem um tempinho maior, né? Sim, com certeza. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau.